Então, para começarmos, é importante a gente definir o que é separação silábica. Separação silábica, na verdade, é simplesmente a divisão que a gente faz de uma palavra ao pronunciá-la de forma pausada. Por exemplo, eu digo a palavra tiro. Pronunciando esta palavra devagar, nós temos na primeira sílaba a sílaba ti e na sílaba seguinte nós temos o ro. Então, isso é que é a divisão silábica. É a separação que a gente faz de uma palavra ao pronunciá-la devagar. Nós dividimos estas palavras em pedaços. Aqui eu já fiz as separações para a gente ganhar um pouco de tempo e o vídeo não se alongar tanto. Mas a gente vai explicar as regrinhas brevemente, até porque nós temos alguns assuntos aqui, por exemplo, ditongo, tritongo e hiato, que isso aí cabe um outro vídeo, mas a gente vai dar uma explicação bem breve. Então aqui diz que não se separam os ditongos e tritongos. O que é um ditongo? Ditongo é um encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. E tritongo é o encontro de uma vogal mais duas semivogais na mesma sílaba. Então, nós temos aqui a palavra coisa. Note que eu já fiz a separação. Então, aqui eu tenho um ditongo, o O junto ao I. Por isso, esta sílaba fica desta forma. Na palavra mal, nós também temos um ditongo. Por isso, esta palavra é um monossílabo. O A fica junto do U. A gente diz mal. Não fazemos nenhuma divisão. Na palavra Uruguai, esta palavra é constituída de 3 sílabas e tem essa sílaba final, uguai. Aqui nós temos um tritongo, que é um encontro de uma vogal mais duas semivogais. A regra seguinte diz: separam-se os hiatos. Ou seja, o que é o hiato? O hiato já é um encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então a gente nota isso claramente na palavra saúde. A gente separa o sa do u. Se a gente pronunciar devagar, a gente vai dizer sa, u, de. Esta palavra tem 3 sílabas. Na palavra piada, é a mesma coisa. A gente tem o pi separado do ar em sílabas diferentes. Nós temos agora a informação de que alguns dígrafos não podem ser separados. Quais são eles? O CH, o LH, o NH, o QU e o GU. A gente não separa esses dígrafos. Então, por exemplo, na palavra chocalho, nós temos aí 2 dígrafos nessa palavra, no CH aqui, ó, na primeira sílaba. O cho, ele fica junto. Então, ó, chocalho é uma palavra com 3 sílabas. O outro dígrafo, o LH, também está junto. Nesta palavra seguinte, coelho, a gente tem um hiato e depois um dígrafo. O hiato a gente separou aqui. Agora, o dígrafo, o LH, se mantém junto. Só que nós separamos alguns dígrafos, que são os dígrafos formados por RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Então, por exemplo, na palavra carroça, nós temos aqui 2 R's. O que acontece? Um R fica na sílaba anterior e o outro R fica na sílaba seguinte. Na palavra excesso, nós temos 2 dígrafos. Um aqui, XC, que a gente separa, e depois aqui os 2 S's. Então, um S fica numa sílaba e o outro S na sílaba seguinte. E aqui nós temos a palavra deiço. Nós temos aqui também um dígrafo e os separamos. Lembrando que dígrafos são 2 letras com um único som. Passamos aqui agora para o seguinte.
Agora, nós separamos os encontros consonantais, os encontros consonantais impuros, né? Então, por exemplo, na palavra escola, nós temos aqui um encontro consonantal, que são duas consoantes juntas. Só que, na hora desta separação silábica, uma consoante fica numa sílaba e a outra fica na sílaba seguinte. Então, nós temos escola. Na palavra arte, temos esse encontro aqui também, só que nós dividimos. Separamos, a palavra é dividida em duas sílabas, nós temos a separação aqui deste encontro consonantal. Agora, nós temos palavras que são iniciadas por prefixos, e diz o seguinte, que quando esses prefixos são terminados de consoante e ligados a palavras iniciadas por consoantes, a gente tem o seguinte. Vamos ver aqui a palavra destemido. Então, nós temos o prefixo des. O que acontece na hora desta separação silábica? O des fica isolado porque a sílaba seguinte é uma consoante. Então, eu tenho uma palavra com 4 sílabas e tenho a separação desse encontro consonantal aqui. Na palavra transparente, note que o prefixo trans, ele também vai se separar do restante da palavra. Por quê? Depois nós temos uma consoante. O PA aqui vai formar uma outra sílaba à frente. Na palavra hipermercado, o prefixo é o hiper, mas na hora da separação silábica, esse prefixo já tem uma divisão silábica. Então, a gente faz a primeira separação aqui, e depois o per, e note que aqui há uma separação. Hiper é separado em outra sílaba aqui, o mer. Depois, hipermercado, uma palavra com 5 sílabas. Agora tem o seguinte, quando as palavras são iniciadas por vogais, quer dizer, eu tenho um prefixo e a palavra que vem depois é uma vogal. Agora, olha o que acontece. Eu tenho aqui a palavra subentendido. Então, eu tenho esse prefixo sub. O que acontece nesse caso? A letrinha B desse prefixo, ele vai se juntar à vogal da outra sílaba e vai formar uma sílaba isolada. Então, a separação fica assim. Su, bem, tem, de, do. Note que aqui a gente tem outro encontro consonantal na mesma palavra. Olha a palavra hiperamigo. Olha lá, o prefixo é hiper. Separo aqui, IP. O R, ele se juntou à vogal A e formou uma nova sílaba. Agora, vamos passar aqui mais um detalhezinho. Agora, vamos ver o que diz aqui. No interior da palavra, sempre se conserva na sílaba anterior a consoante não seguida de vogal. Então, eu tenho estas palavras aqui, enigma, ritmo, abdicar, advogado. O que acontece? Eu tenho umas vogais, ou melhor, umas consoantes mudas, porque elas não têm vogais acompanhado a elas. O que acontece? O que diz a regra? Ela vai se juntar à sílaba anterior. Então, em enigma, olha como é que fica a separação. E esse G, ele vai se juntar aqui ao ni. Então, vai ficar enig e o ma lá sozinho. Olha a palavra ritmo, como fica. Esse Tzinho se junta ao ri, na primeira sílaba. Ele não se junta ao mo na sílaba final. Olha a palavra abdicar. Mesma coisa, o B, ele é um B mudo na palavra. O que acontece? Ele se junta ao A aqui na primeira sílaba. E a gente passa a ter uma palavra com 3 sílabas. Por último, advogado. Olha lá, mesma coisa, O D aqui, ele é um D mudo, ele vai se juntar à sílaba anterior, né? E normalmente essa sílaba anterior ele vai estar colado a uma vogal. É isto. Estas palavrinhas aqui caem
em concursos públicos, principalmente concursos públicos voltados para a área de educação. Por último, a gente tem aqui a expressão translineação. E o que vem a ser isso? Translineação é aquela palavrinha que a gente separa no final de uma linha. Então a gente separa parte da palavra, fica no final da linha e a gente completa na linha de baixo o restante da palavra. Existe uma regra que diz que a gente não deve deixar uma única letra isolada. Então, se a gente fosse separar a palavra pessoa, não seria correto a gente fazer esse tipo de separação na palavra, porque a gente teria esse A isolado. A mesma coisa na palavra ameixa. A gente não poderia deixar o A sozinho e o restante da palavra à frente. Também, quando a gente divide uma palavra maior, a gente não deve ter o cuidado para não causar não confundir a separação silábica dentro do contexto que a gente está lendo. Então, por exemplo, se alguém fosse separar esta palavra presidente, colocaria o presi na primeira sílaba e o dente embaixo, isso de repente poderia causar algum embaraço. E a mesma coisa em querosene. A gente deve evitar esse tipo de situação. Por último, nós temos a palavra pombo-correio. Então, na separação, esta é uma palavra com hífen. A gente não deve, neste caso, juntar mais um hífen e termos 2 hífens na palavra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e todas.